Aquela que brilha. Por Hugo Marques. Capítulo 01. Mário não conseguiu dormir direito naquela noite. Aliás, ele não sabia o que era dormir bem desde que tinha chegado em São Paulo há algumas semanas. Mário nasceu e cresceu em Acupe, uma pequena cidade no interior da Bahia. Ele não conheceu seu pai, e sua mãe morreu quando ele ainda era criança, por isso viveu a vida inteira em abrigos para menores. Juntava todo o dinheiro que ganhava e na primeira oportunidade que teve, veio para São Paulo morar na ocupação no Paissandu com Tarsila, amiga que conheceu no abrigo onde também foi internada na adolescência. A poluição, o clima instável, o barulho infernal causado pelo trânsito, o lixo nas ruas, a violência generalizada eram situações que ele sabia que encontraria. Mas ainda não estava preparado para ver o maior fenômeno social de todos os tempos. Assim que chegou em São Paulo, desceu na estação Júlio Prestes, e se deparou com a temida Cracolândia. Ainda sonolento devido à exaustiva viagem, pensou por um instante que tudo aquilo não passava de um delírio, mas em vão. Centenas de corpos negros amontoados em uma gigantesca senzala high-tech, de chicotes e correntes invisíveis mas extremamente eficientes e dolorosos. Era desesperador ver os miseráveis de olhos incandescentes digladiando pelo sustento como se fossem animais selvagens em plena luz do dia. Mas o curioso era saber que aquele cenário apocalíptico reinava absoluto há mais de 20 anos no mesmo lugar. Contrariando tudo e a todos, ela crescia atraindo cada vez mais adeptos. Mas o motivo da insônia naquela noite era outro, pois Mário se preparava para participar do seu primeiro ato popular promovido pelo MTST, Movimento dos Sem Teto de São Paulo. Movimento esse que o acolheu lhe proporcionando moradia, alimentação, segurança e o principal, consciência política. Sua ideologia cuidadosamente lapidada pelas canções de rap que costumava ouvir, o ensinou que a maneira mais eficaz de combater o sistema genocida que também estava inserido, era através da informação e luta, e participar daquele ato era questão de honra. Por conta da ansiedade, Mário só conseguiu dormir de madrugada. Acordou em cima da hora. Saltou da cama e vestiu rapidamente as únicas peças de roupas que tinha disponíveis, uma calça jeans rasgada e uma camisa preta que estampava o rosto do rapper e escritor, Eduardo Taddeo, seu maior ídolo no movimento hip-hop. Depois de tomar um café requentado e comer um pão amanhecido, foi pro banheiro, escovou os dentes e na sequência sacudiu seus cabelos crespos em frente a um espelho trincado que refletia a imagem de um jovem negro de pele sedosa, traços finos e olhos expressivos. Tinha um sorriso tímido mais lindo do mundo. A baixa estima de Mário não o deixava enxergar o quanto era belo. Depois de tudo pronto, abriu a porta confiante, passou pelo corredor e cumprimentou seus vizinhos, os gêmeos Wendel e Werner que brincavam felizes e despreocupados. Desceu as escadas da ocupação e entre um degrau e outro cantarolava palavras de ordem que certamente usaria. Aqui não tem arrego. Aqui não tem arrego. Essa frase era obrigatória em todos os atos. Assim que atravessou o portão de ferro e pisou na rua, sentiu um clima contagiante que lhe deixou ainda mais animado. A tarde caia melancólica e irradiava seus últimos acordes, mas as batidas dos tambores que ecoava pelo ar denso da cidade lhe mostravam a direção a seguir, e assim foi feito. Quando chegou na Praça da República se deparou com uma enorme concentração de militantes que representava várias frentes, do movimento negro, LGBT, punk, feminista, estudantil, indígenas e operários. Sem demora, Mário se misturou com os seus, e conectou-se imediatamente a um mundo de diversidade ideológicas unidos pela luta e democracia. Famílias reunidas, amigos se abraçavam, crianças brincavam, alguns trocavam experiências e informações, outros dançavam no ritmo do maracatu, bandeiras com palavras de ordem devidamente hasteadas, pétalas de flores caíam sobre ele lhe dando boas-vindas. Os organizadores do ato também estavam surpresos, pois o público, na sua maioria jovens que compareceram, superou todas as expectativas possíveis e inimagináveis. O convite virtual, cuja pauta era a descriminalização dos movimentos populares, viralizou nas redes sociais em uma época em que o termo viralizar nem era tão conhecido assim. Mas a mesma ferramenta que favoreceu a militância de certa forma também os prejudicou. Agora a inteligência da polícia militar poderia se antecipar e estancar qualquer tipo de manifestação que poderia prejudicar a imagem do governo. Ninguém no ato poderia supor que naquele exato momento a tropa estava de tocaia.
O ataque iniciou-se antes mesmo dos organizadores discursarem. A tropa jogou sobre os jovens militantes um arsenal de bombas utilizado somente em grandes batalhas. O barulho das explosões que poderiam ser ouvidos a quilômetros de distância, aliado à fumaça densa das bombas de efeito moral, deixaram todos atordoados instantaneamente. Mário viu o seu sonho tornar-se pesadelo em segundos. Sufocava. Os olhos ardiam como brasa, não paravam de lacrimejar, ele não enxergava mais nada à sua frente. Os tiros de bala de borracha vieram em seguida, os militantes atingidos diretamente na face caíam no chão como animais abatidos em cativeiros. Mário pensou até em fugir, mas logo viu que seria impossível, pois a cavalaria fortemente armada cercava toda a praça. Nesse momento em que o pavor era coletivo, um cordão humano se formou espontaneamente a fim de proteger os mais vulneráveis. Quando deu por si, Mário estava na linha de frente como se liderasse o protesto. De repente, uma solitária bomba de gás foi lançada em sua direção, rolou pelo chão, e parou milimetricamente aos seus pés. Sem pensar duas vezes, Mário chutou a bomba esfumada na direção contrária. Ela sobrevoou lentamente toda a praça e estourou sobre a tropa, que ficaram atentos. O momento mais aguardado por todos, inclusive por Mário, finalmente chegou. Sem ter noção nenhuma do perigo, gritou: "Aqui não tem arrego!" Aquela que parecia uma simples frase, inflamou a militância de tal forma que uma batalha sanguinolenta se iniciou. Mário ficou desesperado, não sabia se corria, se ficava, se batia ou apanhava. O fato é que os policiais aproveitaram desse seu momento de fragilidade para imobilizá-lo e arrastá-lo à força para o camburão mais próximo. "Você quer fazer vandalismo? Então você vai fazer vandalismo na cadeia, seu vagabundo!" Esbravejou um parrudo policial cuja boca espumava de ódio. Quando Mário percebeu que poderia ser preso, ficou em pânico. Começou a gritar por socorro enquanto se debatia. Os jovens ao redor, indignados com aquela cena covarde, foram com tudo para cima dos militares. Mário conseguiu se livrar das garras do algoz, saiu correndo sem olhar para trás, e só parou quando não sentiu mais as pernas. Mário agora estava perdido no centro, procurava um lugar seguro para ficar, mas todos os bares da região estavam fechados devido à onda de protestos. Chegou na Vieira de Carvalho, que estaria deserta se não fosse os poucos andarilhos que por ali transitavam. Começou a passar muito mal, sentiu que poderia desfalecer a qualquer momento. Quando as esperanças pareciam ter esvaído, ouviu ao fundo uma melodia que lhe soou familiar, e mesmo enfraquecido resolveu segui-la. A música intensificou à medida que se aproximava. No fim da avenida, virou a esquina, ficou deslumbrado com o que viu. Desvairada como era conhecida, era a traficante mais temida do centro. Uma misteriosa travesti em situação de rua que enlouqueceu devido a um histórico de amores mal-sucedidos. Nem sua beleza e exuberância foram capazes de poupá-la das garras da solidão e ingratidão. Para compensar suas frustrações amorosas, hoje desvairada dedicava todo o seu tempo em seduzir e escravizar os mais belos cracudos que encontrava. Como um farol ambulante, erguia alto uma pepita que irradiava uma luz hipnótica de cegar os olhos. Com movimentos delicados e precisos, ela conduzia seu exército de miseráveis que a seguiam enfeitiçados em uma fila indiana. Ela andava, eles andavam, ela parava, eles paravam, ela ordenava, eles obedeciam sem questionar. Tudo isso numa perfeita sincronia de causar inveja até a monstruosa Débora Colquier. Sensível e sagaz, notou a presença de Mário, que olhava tudo aquilo atônito. Sorrateira, rastejou em sua direção e disse com a voz imponente: "A música te trouxe até aqui. Seja bem-vindo ao exército dos excluídos." Sem pudor, pegou em seu queixo com delicadeza e soprou em seu rosto uma fumaça densa e venenosa. Essas foram as últimas palavras que Mário ouviu antes de desmaiar.